Hoje a gente vai refletir sobre um tema essencial, que é como reconhecer se uma mensagem do Espírito é realmente desse Espírito, é verdadeira ou não. Esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou aqui no capítulo Identidade dos Espíritos. Eu vou ler para vocês os itens 93 e 94. Em seguida, eu vou fazer o meu comentário sobre aquilo que eu compreendi do texto. Peço que vocês colaboram, enriqueçam esse estudo, deixando as observações de vocês. Vamos aí ao texto. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. Olha aí, hein? Preste atenção. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina, se esta o subscreveria ou repeliria. Eis a questão. Muito interessante a gente refletir sobre esse tema, né? Identificar se a identidade do espírito comunicante é quem diz ser. No mundo dos espíritos, assim como entre nós, há pessoas que são honestas, há pessoas que são desonestas, há pessoas que têm o prazer de enganar as outras, vivem mentindo. Alguns assumem nomes famosos só para passar mais confiança. E os espíritos também fazem esse mesmo ardil. Às vezes dizem ser, por exemplo, o apóstolo Pedro, conforme está no texto, ou Jesus Cristo, e quando a gente pega aquele texto, a gente fica assim, nossa, será que é Jesus mesmo dando uma psicografia para mim? Qual seria a forma da gente ter certeza se é ou não Jesus? Afinal de contas, já tem mais de 2000 anos, não convivi com ele, não sei quem ele era pessoalmente, a maneira dele pensar, a gente tem uma ideia de acordo com os textos sagrados. Então, a gente vai fazer uma comparação entre o que o Espírito está trazendo de mensagem com o que Jesus Cristo nos deixou, o que nós encontramos, né, nas Escrituras. Por isso, nós não podemos acreditar cegamente apenas na assinatura do Espírito ali na psicografia. Mesmo que seja por respeito, a gente precisa fazer essa análise do conteúdo, né? Agir sempre com bom senso. Imagine, por exemplo, que um grupo chega com uma mensagem mediúnica de um espírito, um sempre espírita, né? E o espírito diz que é Francisco de Assis. Mas o conteúdo é intolerante, arrogante, não combina com o exemplo de humildade dele. O grupo maduro, experiente, estudioso e responsável não vai aceitar a autoria dessa mensagem como sendo de São Francisco de Assis. Só porque o espírito assinou não quer dizer que realmente é ele. Assim, aqui na internet, tem diversos canais com médios dizendo que está incorporado ali, por exemplo, de Chico Xavier. Como conferir se é ou não Chico? Então você precisaria ler os livros de Chico,
falando da sua biografia, ouvir o que pessoas que conviveram com ele têm a dizer, para você ter algum comparativo. Tem médios aqui na internet dizendo que incorpora apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo Mateus, o próprio Jesus Cristo, ou até mesmo Deus. Tem médios dizendo falar com Deus e passar essa mensagem. E aí a gente vai comparar, né, a atitude dessa mensagem. Eu tenho visto mensagens aí arrogantes, mensagens ameaçadoras até, ameaçando pessoas. E aí você vai fazer aquela comparação com o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Em algum momento Jesus ameaçou alguém? Jesus foi irônico? Jesus foi sarcástico? Jesus falou palavrão? Pois é, muitos desses médios têm esse tipo de característica na mensagem. O médium está ali supostamente incorporado ou psicografando, e você presta atenção na mensagem, você vê um Jesus Cristo falando palavrão, um Jesus Cristo sendo irônico. Então, de cara, a gente vai descartar a hipótese dessa mensagem realmente ser de Jesus. É de uma outra pessoa qualquer, não de Jesus. Pode ser que uma segunda reflexão seja: e esse médium, será que realmente é médium? Só que mais importante do que saber se é Jesus e se essa pessoa realmente é um médium, é a gente analisar o conteúdo. Esse conteúdo é sério, educativo, instrutivo, ou é apenas bravata, ameaça, ignorância, escárnio, sarcasmo, como a gente tem encontrado na internet? Coisas ameaçadoras, mensagens assim, até meio que rogando praga para as pessoas que não acreditarem, que não seguirem o médium nas redes sociais. Então é realmente preocupante tudo isso que eu tenho visto na internet, e eu peço a vocês que estudem a doutrina, desenvolvam essa característica que os espíritos dizem de analisar tudo, de passar tudo pelo crivo da razão, do bom senso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com mais pessoas que gostariam desse conteúdo e se inscreve no canal para continuar aqui conosco, estudando. Um grande abraço e até o próximo encontro.